É um prazer imenso estar com os irmãos nessa noite, conhecendo mais um pedacinho do corpo e do rebanho de Cristo. E fico muito feliz em estar aqui trazendo a palavra do Senhor nesta noite, uma noite de alegria, de festa, de ministração da ceia do Senhor. E é sempre uma alegria imensa poder repartir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mesma se apresenta para nós como pão, como água, como aquilo que pode nos limpar, mas aquilo que também pode nos alimentar. E eu me sinto como um verdadeiro garçom de Cristo, tendo a oportunidade de trazer e de ministrar a palavra do Senhor para a igreja, para os queridos irmãos nesta noite. Agradeço desde já o convite que foi feito para estarmos aqui e eu queria desde já convidar os irmãos a acompanharem a ler um versículo comigo, está em 1 Coríntios 11, e versículo 1. Enquanto você acha, eu vou adiantar aqui o meu milagre. Estou andando, vocês podem ver que eu tenho um pouco de dificuldade de ficar de pé. Eu fiz algumas cirurgias na coluna, eu fiquei com os membros inferiores paralisados. Está voltando muito paulatinamente, eu não posso ficar de pé muito tempo, fiquei sentado em alguns instantes aqui, em alguns momentos enquanto nós cantávamos, e o motivo é esse, é porque eu ainda fico de pé igual criança, apoiando no calcanhar. Estou reaprendendo a andar, mas o reaprender a andar na minha idade é um pouco mais difícil, para as crianças é muito fácil. Estou com o neto ali, eu lembro que quando ele começou a andar, ele já queria subir, escalar tudo. Eu ainda não consigo fazer isso. Então ele é mais habilidoso do que eu nesse momento para andar, para correr, para fazer outras coisas. Quando nós cantávamos aqui a primeira música, por isso eu danço, corro, pulo, eu estava aqui na minha, não podia fazer nada. Eu até brinquei com a minha esposa Iris que essa música, esse louvor é um bullying comigo, porque eu não consigo fazer nada disso. Então eu escolhi uma música que por enquanto está me desafiando. 1 Coríntios 11, versículo 1, e fala o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse é um tema muito recorrente em Paulo. Se você tiver curiosidade, depois de abrir sua Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 17, Paulo está dando a mesma recomendação para os seus leitores efésios. Imitem, como filhos amados, como pessoas queridas, imitem. Quando ele também escreve a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 16, a mesma recomendação de imitá-lo, fazer coisas que Paulo faria. E quando Paulo encerra a sessão anterior da sua carta aos Coríntios, ele está encorajando seus leitores coríntios a terem uma vida centrada em Cristo, a terem atitudes que reflitam Cristo, serem piedosos, a serem pessoas que façam exatamente o que Jesus faria no seu lugar. E ele termina essa sessão da carta aos Coríntios com esse versículo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E logo aí ele passa para uma outra sessão da carta aos Coríntios, uma sessão muito conhecida por nós, que vai desembocar exatamente no momento da ceia. E Paulo está falando isso não à toa, porque ele está conversando com a igreja que talvez tenha lhe dado mais problemas durante o seu ministério. Uma igreja que foi plantada por ele em sua segunda viagem missionária e provavelmente a igreja que era o oposto da igreja aos filipenses. Enquanto que a igreja dos filipenses foi a igreja que Paulo plantou em lágrimas, com dificuldades, mas foi a igreja que sustentou o seu ministério, que lhe ajudava, que ofertava, que mandava pessoas a estarem com Paulo na prisão. A igreja de Corinto foi a igreja que mais deu problema para Paulo, a ponto de serem expulsos da comunidade pessoas que Paulo tinha enviado para apaziguarem as dificuldades e os conflitos internos da igreja. E não à toa, quando ele fala essas palavras, ele está lembrando aos coríntios isso. Imitem a mim naquilo que eu imito a Cristo. Ele está dizendo isso, imitem-me no imitar a Cristo.
Nós, nesse mundo que vivemos, nós somos quase que bombardeados com informações todos os dias para nós imitarmos pessoas. Nós somos guiados pela mídia, pelos recursos digitais, a imitarmos alguém. Esses dias eu estava vendo que surgiu uma onda nova de pessoas comendo aquele moranguinho, morango do amor, já viram? É um negócio bonito, eu falei, mas é bonito. Daqui eu recebi um vídeo desse, e daqui a pouco outras pessoas e todo mundo partindo do tal do morango do amor e comendo, né? Todo mundo imitando alguém previamente. Há algum tempo atrás, veio a moda dos bebês reborn. Alguém viu? Viram? Acompanharam? Virou uma moda aquilo ali. E as pessoas mostravam seus bebês reborn e aquilo ali virou uma onda. Muitas celebridades tinham seus bebês e cuidavam como se fosse um brinquedo. Ah, tem um ali no colo, mas aquele não é reborn, aquele ali é de verdade. É meu neto. Está dormindo agora, graças a Deus. E mas, enfim, a gente vive num meio que nos incentiva a pensarmos igual, a imitarmos as pessoas que nos são como uma espécie de ídolos que se sobrepõem a nós, para que nós olhemos para eles e façamos igual. Tem uma frase muito interessante que fala o seguinte: nós somos moldados por aquilo que nós amamos, mas também por aquilo que imitamos. Isso é fato. Sabe quem que seu filho vai imitar primeiro? Você. A primeira pessoa que ele vai imitar é você. Por quê? Porque ele ama, porque você está junto. Eu tenho alguns filhos e o mais novo, principalmente, ele gostava muito de me imitar. Teve uma época da minha vida que eu usava muito suspensórios e ele gostava de usar suspensório e andar igual a mim. Andava igual a mim. Em alguns momentos eu ando com as mãos para trás e ele pequenininho andava comigo da mesma forma. Ele me ama. Ele estava comigo, ele me imitava. Ele é que não imitava pelo motivo da admiração, mas pelo que ele me amava. Mas também quando a criança faz algumas coisas erradas porque vê o pai fazer, ela ama o pai, ela admira o pai em algum momento, ela vai fazer isso. O jovem que se veste como um influenciador da internet, isso vocês que são mais jovens, que têm muito contato com redes sociais, sabem disso. Alguém começa a usar alguma coisa e de repente está todo mundo usando. Parece que as pessoas começam a andar todas iguais. Uma influenciadora digital põe uns lábios, aqueles lábios parecem uns bicos de pato. Daqui a pouco você vê outras fazendo a mesma coisa. Já observaram isso? E quando vem uma onda nova, surge quase que um batalhão de pessoas, um exército imitando aquela atitude. Mas não para por aí, a gente mesmo muitas vezes se vê imitando coisas que nós ouvimos dos outros. Aquela fala do candidato na época das eleições, é muito fácil a gente ver pessoas com o tempo quase que imitando. Eu lembro de um candidato aí numa eleição passada que era bem engraçado. Ele tinha eu esqueci agora o nome dele, era o Cabo Daciolo, ele tinha um jeito engraçado de falar. Daqui a pouco a gente estava na igreja falando igual a ele, brincando com os outros. Isso tudo são influências que as pessoas exercem sobre nós, ou porque admiramos, ou porque nós amamos. Vivemos numa época em que imagem é tudo. E tudo que a gente quer é estar com a imagem boa, imitando quem é bom, quem é famoso. A Bíblia não condena a imitação, muito pelo contrário. Nós vimos no versículo que nós lemos uma orientação clara e direta de Paulo: imitem a mim, sejam meus imitadores. Falei de outros dois versículos em que Paulo praticamente repete essa ordenança: imitem-me. Filipenses 3,17, 1 Tessalonicenses 1,16, está lá o mesmo comando paulino de ser imitado naquilo em que ele imita a Cristo Jesus. O problema é que muitas vezes nós imitamos coisas que não devemos. O problema não é a imitação em si, o problema é aquilo ou quem nós estamos imitando. Porque a Bíblia não condena. Muitas vezes nós, quando vamos imitar algumas coisas, nós estamos trazendo sobre nós não coisas que edificam a vida de outros ou a nossa própria vida, mas não raro nossa imitação recai naquilo que nós não devemos fazer. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos nesta noite, sobre a diferença entre uma imitação que aprisiona
e uma imitação que liberta, uma imitação que edifica, uma imitação que transforma. Eu queria meditar em 3 verdades bíblicas acerca da imitação, e a primeira dela é que a imitação inconsciente é destrutiva e alienante. A imitação inconsciente é destrutiva e alienante. E muitos vivem por aí copiando os comportamentos de outras pessoas, vivem copiando o comportamento da, da, do, da, 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 da sua entidade da internet, daquela pessoa que o segue na internet, e muitas vezes fazem de forma irrefletida. Não imagina o mal que aquilo pode lhe trazer, não imagina o exemplo negativo que pode estar passando para outras pessoas, para a sua família. O fato é que a cultura de massa, ela impõe algumas verdades para nós, que para nós não devem ser tidas como verdades. E não raro, por conta das influências e da imitação que nós fazemos, nós estamos daqui a pouco replicando nas nossas vidas atitudes que não são propriamente atitudes santas, que não podem ser aceitas passivamente sem um claro discernimento da nossa parte. Jesus, certa vez, falando com a multidão que o seguia, ele falou algo interessante para os seus ouvintes. Quando vocês orarem, não orem como os hipócritas. E veja bem, que oração é algo que foi sempre muito estimulado para ser feito na Bíblia. A gente vê Paulo falando aos Tessalonicenses, capítulo 5, orem sem cessar, orem em todo o tempo, orem em todo momento, mas aqui uma recomendação, não orem como os hipócritas. E por que não orem como os hipócritas? Porque eles estão apenas imitando de forma inconsciente algo que deve ser feito de forma consciente e edificante. Nós estamos aqui falando da motivação errada. Nós estamos aqui falando da oração que não é feita para glorificar a Deus e para lhe aproximar de Deus. Nós estamos aqui falando da oração que é feita para causar uma sensação na pessoa que lhe vê orando. E Jesus está falando exatamente isso. Não os imitem quando orarem por essa motivação. O profeta Isaías, no capítulo 29 do seu livro, versículo 13, traz uma mensagem de Deus para o povo que muitas vezes é marcante para nós. E fala o profeta, porque este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens. Ou seja, a adoração não era uma adoração que era pautada de forma consciente a adorar a Deus. O louvor que era dirigido a Deus era apenas da boca para fora, não era algo que estava internalizado de forma consciente na vida do povo de Deus. Louvar a Deus de forma consciente não estava sendo observado pelo povo de Deus, e não à toa o Senhor fala para que esse povo se encha dele, para que o louvor possa ser autêntico e consciente. A imitação inconsciente, ela afasta as pessoas da sua identidade em Cristo. Nós acabamos deixando de ser quem nós deveríamos ser, imitadores de Cristo, e nós acabamos nos tornando imitadores de pessoas. E um famoso imitador de pessoas e de vida com Deus é o religioso. Não à toa o religioso foi a classe que Jesus mais bateu no seu ministério. Não à toa a classe religiosa dos seus dias era aquela que Jesus mais levantava a voz para falar contra ela, porque o religioso ele não tinha o seu culto e a sua adoração de forma autêntica. Ele era como se fosse muito bonito por fora, mas feio por dentro. Jesus usa exatamente a figura do sepulcro para falar desses homens. Eles estavam imitando a vida piedosa de outros, mas eles mesmos não tinham em si a consciência de que deveriam adorar a Deus de forma límpida, com a motivação certa, correta. Uma pessoa começa a se vestir e falar como os famosos da internet, ela perde a sua espontaneidade. Ela deixa em parte de ser quem ela é. Um cristão que repete frases de efeito sem vivê-las acaba se tornando um crente sem raiz, sem autenticidade. Não busca viver as experiências dele, as próprias dele, mas acha muito conveniente imitar, e imitar muitas vezes mal, imitar muitas vezes quem não deve.
Uma jovem que troca constantemente de ideias e valores, somente porque busca a aceitação de um grupo, está deixando de ser quem deveria ser, está abrindo mão da sua consciência, está abrindo mão da sua personalidade, está abrindo mão da sua posição de membro de um corpo que é muito maior do que ela, que é o corpo de Cristo Jesus. O salmista, no Salmo 1, ele nos diz algo muito interessante que a gente deve refletir todos os dias. Bem-aventurado é o homem que anda, que medita na palavra de Deus todos os dias. Não se assenta na roda não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na estação própria e a folhagem não cai. E aqui o salmista abre um paralelo: não são assim os ímpios. Por quê? Eles serão como uma árvore seca, folhagem cai e leva para qualquer lugar. E aquele que está andando ao sabor das imitações, sem discernir e sem internalizar aquilo que faz, é como essa folha que é levada ao sabor do vento. Uma hora é A, uma hora é B, e é tudo menos alguém que serve a Deus e que o segue com autenticidade. Em 2017, uma adolescente viralizou nas redes sociais por algo engraçado, até certo ponto engraçado. Ela seguia uma influencer e essa influencer promovia o desafio da cintura fina. Já ouviu? Já ouviram falar? Já ouviu? Eu vou te contar o que é então. A cintura fina consistia em você usar uns apetrechos na cintura, e mulher gosta muito de usar essas coisas, vai ficar com a cintura bem apertada, fazer uma dieta X que fazia com que ficasse muito magra e que apertasse a cintura. E acabou que essa jovem desenvolveu problemas de saúde sério, e foi por isso que nós ficamos sabendo do caso dela, porque ela se tornou um exemplo negativo de que é perigoso imitar certas condutas, certas pessoas. Cuidado com os moldes. Jesus falou muitas vezes na sua palavra: cuidado com os moldes. Paulo fala no capítulo 12 da sua carta aos Romanos: não se conformem, não adquiram a forma, não imitem o mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Já viram um balão sendo cheio? O balão pode ter a forma que for, mas quando você enche, ele vai tomando aquela forma arredondada, bonita, vai ficando cheio, vai ficando vistoso, vai perdendo aquelas rugas, aqueles espaços que tem a coloração mais escura, vai ficando claro e vai ficando uma coisa bonita. E não à toa o balão é provavelmente o artigo mais utilizado em festas infantis, porque é bonito e porque chama a atenção. A Bíblia nos chama e nos convida para um desafio radical de nós nos enchermos de Deus a ponto de tomarmos a forma dele, imitando a Deus. Sejamos cheios de Deus, sejamos cheios do Espírito Santo. Quem vive copiando o mal nunca descobre quem realmente é, mas quem vive imitando a Cristo Jesus acaba adquirindo a forma de Cristo Jesus. A Bíblia nos convida e nos desafia todos os dias nós nos deixarmos a ser transformados de glória em glória até nós adquirirmos estatura de varões perfeitos à semelhança de Cristo Jesus. Meus irmãos, a cultura de massa, ela quer formar multidões que não têm liberdade para pensar. Deus, entretanto, chamou uma igreja para ser livre, homens e mulheres livres para adorá-lo. A liberdade que é pregada pelo mundo através das imitações baratas que nos propõem, na realidade vai provocar em nós uma espécie de escravidão, e muitos daqueles que se dizem livres para fazer o que querem são, na realidade, escravos dos seus próprios desejos, escravos das conveniências, escravos das redes sociais, escravos daquilo que não podem se libertar, e você nunca vai ver um escravo por essas coisas admitir que é escravo, porque ele não tem sequer consciência e liberdade de consciência para admitir que é escravo.
A imitação sem reflexão, não raro, ela vai forjar nas pessoas que imitam sem discernimento escravidão disfarçada de liberdade. Pare de seguir rostos, comece a seguir propósitos. A igreja do Senhor foi chamada, forjada, moldada, transformada, convidada para imitar Cristo Jesus com a finalidade única de seguir propósitos. Se você ainda não sabe qual o propósito da sua vida, eu quero te dizer uma coisa. Tem 2 dias muito importantes na vida de um ser humano. Um deles é o dia que ele nasce. Você nunca vai esquecer o dia do seu aniversário. Você vai se alegrar no dia do seu aniversário. Você vai comemorar o dia do seu aniversário. Porém, mais alegre, mais importante até do que o dia do seu aniversário, é o dia que você descobrir o seu propósito de vida. O dia que você descobrir para que você foi chamado, o dia que você descobrir por que você foi criado, esse é o dia mais importante da sua vida. O dia em que você descobriu o seu propósito e Cristo Jesus nos liberta, nos chama e nos molda para que nós andemos segundo o nosso propósito de vida. Os fariseus, como eu falei anteriormente, eles imitavam práticas religiosas. Jesus os chamou de sepulcros caiados, belos por fora, mortos, feios por dentro, cheios de podridões. Jesus não está querendo nos transformar de forma externamente, mudar nossa aparência. O que ele quer mudar é o nosso coração, quando ele entrar em nós, quando ele nos preencher. E quando isso acontece, seremos como balões, vamos adquirir a forma do que está lá dentro de nós. Pergunta que eu quero fazer para você hoje: o que tem ocupado os vazios do seu coração? O que tem ocupado os espaços que estão aqui dentro? O que tem ocupado as suas horas vagas? O que tem sido aquilo que lhe preenche os seus vazios todos os dias? Se for Deus, eu tenho uma boa notícia para te dar: você vai refletir o Senhor e vai começar a imitá-lo de forma consciente. Mas a Bíblia não elimina a imitação de forma absoluta, ela direciona a imitação. O maior referencial de imitação nosso está no céu, não está aqui na terra. A gente pode até imitar os pais, as mães, as filhas podem observar uma atitude bonita da mãe, imitar as ovelhas, ou imitar uma atitude bacana do seu pastor e fazer. Isso é bom. Mas o maior referencial de imitação nossa está no céu. Jesus é o modelo perfeito que nós devemos imitar todos os dias. Em segundo lugar, sobre a imitação, essa é a verdade que nós não podemos esquecer. Jesus é o modelo que dá forma ao nosso coração. Jesus não veio para a terra, não viveu aqui apenas para ser um exemplo moral, um exemplo daqueles que a gente tem que seguir. E muitas pessoas se levantam, e a gente conhece muitos que são belos exemplos morais. Você com certeza conhece alguma pessoa com capacidade ou com atitudes que devem ser imitadas. Paulo mesmo se posicionou como uma pessoa assim: imitem as minhas atitudes naquilo que eu imitar a Jesus. Você com certeza vai conhecer alguém, pode ser seu pai, pode ser seu pastor, pode ser um irmão, um amigo. Tem muitas pessoas que têm coisas bonitas, belas para nos transmitir, corações que são voltados a Deus, atitudes de amor, de entrega, algumas atitudes de submissão. Você certamente conhece alguém que é digno de ser imitado, mas aqui nós estamos falando de um padrão que molda o nosso coração e molda e transforma a nossa vida. Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, Paulo diz o seguinte: que Cristo é a imagem do Deus invisível. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, quando você medita e quando você resolve andar conforme ela impõe em prática, você não está apenas imitando Cristo Jesus, você está imitando o próprio Pai, que nunca esteve aqui, está entre nós, que é onipotente, mas nunca foi visto. Você está imitando as atitudes dele, porque Jesus fez exatamente aquilo que o Pai faria. Em João capítulo 14, versículo 9, Jesus ainda fala: vê a mim, vê o Pai. Então, quando nós internalizamos Cristo Jesus, nós estamos internalizando em nós o Pai. Quando nós andamos nos caminhos de Jesus, nós estamos andando nos caminhos do Pai. Você já deve ter observado
ao ler o Antigo Testamento, chega lá no livro de Reis, no livro de Crônicas, todos os reis de Judá e de Israel são apresentados e algumas palavras são ditas sobre eles. Assim que a gente começa a ler o capítulo que inicia a falar do reinado deles. Andou em todos os caminhos de Davi, seu pai. Não se apartou deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Foi um bom rei. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque tinham bons referenciais. Tinham em Davi um referencial que aponta para o nosso próprio Deus, para Jesus Cristo. E, queridos, no final da sua história, ela vai ser contada sob essa ótica. Se você teve um coração reto, perfeito, que andou conforme Deus, ou se você foi mal, fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou conforme aqueles que pecaram, como Jeroboão, que é o outro parâmetro ruim, ou você anda nos parâmetros de Deus, de Cristo, ou você anda nos parâmetros do mundo e não tem a opção de coluna do meio. A imitação de Jesus vai muito além do exterior, ela alcança as nossas motivações, alcança os nossos desejos, alcança as nossas decisões diárias. Quando você decide perdoar, você perdoa porque você tem Cristo Jesus internalizado na sua vida e você o imita. Quando você decide ser pura, quando o mundo prega que ser puro, ser santo é uma coisa ultrapassada, é uma coisa cafona, é uma coisa fora de época, quando você se propõe a se contaminar com os pecados do mundo, você faz isso porque Cristo está internalizado na sua vida. Uma mulher, um homem ou qualquer outra pessoa, quando resiste aos pecados de língua, fala mal dos outros, faz isso porque Deus um dia o transformou e o restaurou e por isso ele também se põe no lugar e se põe como instrumento de restauração e não de destruição de vidas alheias. Cristo de fato transforma e se nós podemos amar foi porque ele nos amou, porque ele está em nós. E o amor com que ele nos amou, nós usamos para amar os nossos irmãos. Conta-se uma história engraçada de um escultor que certa vez ganhou um bloco de pedras e ele estava olhando para aquele bloco, ele sabia o que ele ia esculpir. Ele falou, já vejo aqui uma estátua de um Davi, imagina Michelangelo esculpindo o Davi, e ele falou, só preciso tirar os excessos, parte da pedra que não vai fazer parte da obra final. E Jesus é esse escultor que está todos os dias nos moldando, nos lapidando, nos transformando e nos aperfeiçoando para que nós possamos ser uma estátua bonita e para que nós possamos ser perfeitos. Paulo, em Romanos 8, 29, diz o seguinte: para aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho amado. Você pode imaginar que Deus olha para você, faz um estalar de dedos e de repente você que era uma pessoa pecadora, errada, que andava em todos os caminhos mal, imitando tudo que não presta, se transformou automaticamente na imagem de Cristo Jesus, varão perfeito. Não, isso é um processo do qual nós somos participantes. Quando nós dobramos os nossos joelhos para imitar uma atitude de Cristo Jesus, fazendo o que é certo, nós estamos trazendo Deus para nossas vidas e fazendo com que Ele flua através das nossas ações. Quando nós resolvemos perdoar, quando nós resolvemos amar, quando nós resolvemos ler e nos deleitarmos na Sua palavra. Conta-se a história de duas tribos africanas que estavam em conflito, e é muito comum na África povos de etnias diferentes entrarem em conflitos uns com os outros. E um jovem, num desses ataques de uma outra etnia à sua tribo, ele teve os seus pais mortos. Mas alguns missionários ingleses, eles foram evangelizar aquela região, isso foi no Senegal, foram evangelizar aquela região e um belo dia eles encontraram esse rapaz. Esse rapaz ele teve contato com o evangelho. Esse rapaz era muito revoltado e a sede dele era de vingar a morte dos pais daquele outro povo que tinha invadido a sua tribo e tinha assassinado seus pais. Mas aquele jovem teve um encontro pessoal com Cristo e resolveu imitar Cristo Jesus. Ele foi cheio de Cristo, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi moldado e agora
O desejo dele era encontrar essas pessoas que haviam feito o mal para os seus pais e levar até eles a palavra de Deus, ministrar sobre a vida deles o perdão, ministrar sobre eles a transformação. Esse jovem, ele se tornou um anunciador do Evangelho de Cristo e um reconciliador de grupos rivais, imitando exatamente o que Jesus teria feito no seu lugar. E eu queria que vocês não esquecessem, Jesus, ele não quer criar clones religiosos, Jesus não quer formar caricaturas dele mesmo, Jesus quer formar corações transformados pelo agir da sua palavra e pela ministração do seu Espírito Santo. Se você acha que é muito difícil imitar a vida de Cristo, experimente dizer para ele que você não pode fazer melhor e clamar por graça e por misericórdia. Experimente se deleitar mais tempo na presença dele, lendo a sua palavra. Experimente se deleitar mais tempo na presença do Senhor, orando, e você vai ver como ele vai preencher a sua vida e você vai refletir a forma de Cristo naquilo que você faz. Estevão, ao ser apedrejado, ele falou algo interessante. Se você ler depois Atos 7, versículo 60, você vai ver que aquele homem, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, o primeiro mártir da igreja, foi julgado pelos judeus, pelos fariseus. A Bíblia diz que Saulo estava lá orientando a multidão de fariseus a apedrejarem aquele jovem, e no momento em que ele estava morrendo de pedrada, sendo apedrejado por causa de Cristo, por conta das perseguições, ele se lembra do que Cristo disse na cruz, e Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aquele jovem então fala a mesma coisa: Pai, não lhes impute este pecado. E morreu. Seguir Jesus não nos torna modelos rígidos, nos torna pessoas livres. Quanto mais nós nos parecemos com Ele, mais livres nós somos para ser quem de fato nós devemos ser. Terceiro lugar, quanto mais nós imitamos Jesus, mais livres nós nos tornamos. Verdadeira liberdade, aquela que é propagada pelo mundo como verdadeira é falsa, mas a verdadeira liberdade está em fazer tudo aquilo, não está em fazer tudo aquilo que nós queremos, mas em sermos, de forma autêntica, aquilo que de fato nós nos tornamos. Quem é que se tornou igreja do corpo de Cristo? Quem é que se tornou um membro do corpo de Cristo? Você é livre se você conseguir ser exatamente aquilo para o que você foi chamado a ser. Imitar Jesus nos livra dos pesos, da culpa, da aparência, do orgulho, da insegurança. Em Cristo nós encontramos liberdade para viver com propósitos. Em 2 Coríntios 3, 17, 18, esse texto bíblico afirma que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E ao que contemplar o Senhor, e que ao contemplar o Senhor nós somos transformados de glória em glória. Muitos hoje vivem escravizados pelas opções, por aquilo que escolheram imitar. Jesus nos chama para sermos livres, imitando a Ele. Jovens que vivem escravizados pela opinião alheia encontram segurança ao saber que são amados por Deus. Muitos que estão por aí presos às amarras da imitação barata do modelo mundano, eles vão encontrar paz no dia em que descobriram quanto são amados por Deus. Uma mulher que muitas vezes pode ter vivido histórico de abusos nos seus relacionamentos, na sua família, no local onde ela deveria usufruir de proteção. Ela pode ter um histórico de vida, pode estar marcada pelas feridas mais terríveis da sua alma e muitas do seu corpo. Ela vai encontrar um novo sentido na sua vida um dia que ela puder ter encontro com Cristo. Um homem que se escondia atrás da imagem de forte, insensível, ele, quando encontra Cristo, ele pode passar a amar e pode ser, como Jesus, um exemplo a ser imitado. Veja que nós não precisamos odiar o mundo, nós precisamos não imitá-lo, mas levar aquele que deve ser o padrão, que deve ser seguido, que deve ser imitado. Eu li uma vez uma frase muito engraçada, muito interessante, que me fez refletir. Uma borboleta, ela não voa porque é leve, ela voa porque ela foi transformada.
O que a gente aprende aqui que não era o peso da borboleta que fazia com que ela não voasse, era a falta de asas, era a falta de transformação. O mundo precisa de transformação. Transformação que passa pela nossa boca ao anunciar. Transformação que passa pelo nosso viver ao imitar a Cristo. Transformação que passa pelos exemplos que nós podemos dar a este mundo. O homem que se esconde atrás de imitações baratas, ele encontra liberdade em Cristo. Jesus, igreja, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. Eu me lembro, lá na nossa igreja tem um rapaz que ele foi detento, ele cumpriu pena. Ele foi preso por tráfico de drogas, cumpriu pena. Ele teve um encontro com Cristo quando esteve preso e ele parou de imitar os traficantes, passou a imitar Cristo Jesus. Hoje ele trabalha com libertação de outros detentos. Ele trabalha com a libertação de outros traficantes. Ele trabalha com a libertação de outras pessoas, porque a vida dele se tornou para essas pessoas um exemplo claro que Cristo Jesus pode transformar e pode mudar. Pedro, o velho apóstolo Pedro, aquele que negou a Cristo 3 vezes, aquele homem que Jesus teve que chamá-lo à parte, ele era apenas um medroso, teve sequer coragem de assumir que conhecia Jesus na noite em que ele foi entregue, enquanto ele estava sendo julgado. Mas a partir do momento que aquele homem teve um encontro autêntico com Cristo, foi transformado, ele se transformou, ele se tornou um homem que anunciava a palavra de Deus com ousadia, com fé, com firmeza, com sinais, com prodígios e com maravilhas. Nós imitamos Jesus não porque ele é um ídolo para nós, mas porque ele é tudo aquilo que pode preencher o que nós somos. Você tem alguém, um modelo pronto nos céus para imitar. Ao imitarmos Cristo, nós não tornamos apenas pessoas melhores, nós tornamos todos os dias cidadãos dos céus que vivem nesta terra. Você quer ser um bom influencer? Eu não vou te mandar ir para o Instagram, não vou te mandar ir para alguma rede social, eu não vou te mandar abrir uma conta no TikTok. Fala outra rede social aí. Em nenhuma dessas que você imaginar, eu vou te mandar imitar a Cristo. Se você quer influenciar pessoas de forma positiva, imite Cristo. Deixe as pessoas verem quem é o seu padrão, o seu protótipo, e a igreja foi convidada exatamente para isso. Eu queria concluir essa palavra dizendo que, de uma forma ou de outra, todos nós imitamos alguém. Ou nós imitamos a Cristo, ou nós vivemos segundo os padrões que o mundo nos apresenta. Ou nós estamos imitando o Senhor dos céus, ou nós estamos imitando os ídolos desta terra. O salmista fala no Salmo 115, quando ele fala dos ídolos, que eles têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, e tornam-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, aqueles que os adoram. Diz que a imitação vem pela admiração ou pelo amor. Muitas vezes nós erigimos os nossos ídolos, que não necessariamente são aquelas estátuas que nós estamos acostumados a ver, e nós andamos segundo elas. A Bíblia diz que nós vamos ficar exatamente iguais a eles. Mas aqueles que resolvem amar o Senhor, um dia vão estar com Ele na eternidade. Cristo nos chamou para imitá-lo, porque Ele quer um dia se encontrar conosco na eternidade. Ele nos deu o exemplo máximo de amor quando Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, em obediência e em amor. E nenhuma atitude ficou mais evidente para nós do que o amor de Jesus Cristo, quando Ele se deu para nós e nos chamou a nos entregarmos também por Ele em amor. Na véspera da sua morte, antes dos fatos da cruz, Ele esteve com seus discípulos diante de uma mesa. Ele conclamou seus discípulos. Você vai ver isso lá em Lucas 22. Quando ele disse:
Fazer isto em memória de mim. Imitem o meu ato em memória de mim. Ele não pediu uma estátua, ele não pediu uma pintura, Jesus não pediu que você tatuasse o nome dele, Jesus não pediu que você desenhasse uma cruz, você tatuasse uma cruz. Jesus pediu que você vivesse como ele viveu. A palavra de Deus nos desafia a vivermos como Jesus viveu. E a ceia é esse momento em que esse pedido ele é renovado. Nós vamos daqui a pouco participar da ceia do Senhor. E esse momento, queridos, é o momento em que você vai pensar o quanto Cristo tem influenciado as suas atitudes e o quanto ele tem sido seu padrão de vida. A ceia do Senhor é mais do que um rito que nós fazemos uma vez por mês, normalmente no primeiro domingo de cada mês. A ceia do Senhor é um convite para nós renovarmos a nossa aliança e o nosso compromisso de imitar Cristo Jesus. Quero me parecer com Jesus. Quero andar como ele andou. Quero amar como ele amou. Quero servir como ele serviu. Quero perdoar como ele perdoou. Nós vamos daqui a pouco ministrar a ceia do Senhor. Eu já gostaria de convidar os nossos irmãos para distribuir os elementos. E eu quero que você reflita sobre essa palavra. Eu quero que você transforme esse momento, que ele não seja apenas mais uma ceia, mais um comer pão, mais um beber vinho, mas que ele seja o momento que você reflita sobre o seu papel de imitador de Cristo ou de imitador do mundo.